Eu fiz uma viagem de só 3 dias e eu não andei com a Bíblia debaixo do braço, não orei pelas pessoas, não fiz culto, mas Deus operou poderosamente. Mas eu li a Bíblia em particular, eu falei com ele em particular e confiei nele. E isso é muito importante. E hoje eu vou falar sobre 2 alianças e 2 formas de viver. Os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles eram judeus e eles viviam de acordo com a lei de Moisés. E isso é importante a gente compreender porque os problemas da igreja, em seus primeiros dias, eles existiam e eram muitos. Havia uma tensão entre as 2 formas de viver, a aliança mosaica e a nova aliança em Cristo Jesus. E isso era uma fonte de tensão entre as pessoas. No começo da igreja, Paulo e os outros apóstolos anunciavam a Jesus como mediador de uma nova aliança, aliança entre Deus e os homens. E quando os judeus ouviam a pregação, havia então uma tensão entre o modo de vida antigo, da aliança mosaica, que eles já conheciam, e esse novo modo de vida resultante da nova aliança em Cristo Jesus. Havia, portanto, 2 modos de viver a fé. E eles tinham que escolher uma aliança ou outra para que eles pudessem caminhar. Nós vamos ler então Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31, que fala sobre Agar e Sara. E diz assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto, esta é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, e sim da livre. Termina aqui. Os irmãos da Galácia, ou os Gálatas, eles moravam bem longe de Jerusalém. As igrejas daquele lugar eram fruto do trabalho missionário de Paulo. Os Gálatas haviam sido ensinados a respeito do Evangelho da graça de Jesus. E eles aceitaram de bom grado a salvação gratuita mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo, nas cidades por onde passava, começava o seu trabalho missionário exatamente nas sinagogas, já que ele tinha suas origens no judaísmo. Assim, vários dos irmãos das igrejas na Galácia, apesar de não morarem em Jerusalém, eram judeus convertidos ao cristianismo, que hoje são chamados de judeus messiânicos. Eles eram pessoas que por muitos anos haviam seguido a lei de Moisés, cumprindo os costumes do judaísmo, porque primeiramente haviam enxergado a fé em Deus por meio da aliança feita no Sinai.
Não demorou muito até que alguns desses irmãos ficassem confusos. Porque, apesar de ouvirem o apóstolo Paulo explicando o evangelho de salvação pela graça de Deus, mediante a confiança em Cristo, por outro lado, eles eram assediados pelos judeus que não estavam dispostos a abrir mão da forma antiga de ver a vida que eles haviam aprendido de seus pais. Os rituais, as leis, as cerimônias, as liturgias, os sacrifícios e etc. Foi no meio dessa tensão e dessa confusão, desse clima de dúvida, que a carta aos Gálatas foi escrita com o propósito de esclarecer e de ajudar aqueles irmãos para que eles pudessem experimentar a plenitude do Evangelho de Cristo. Uma das ilustrações que o apóstolo Paulo utilizou para ajudar aqueles irmãos foi essa que nós lemos sobre Agar e Sara. Ele recuperou uma das histórias fundadoras do povo hebreu, os dois filhos gerados por Abraão, um de Sara, o livre, e outro de Agar, o escravo. O filho de Sara era Isaac, e ele era o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Já o filho de Agar, Ismael, era o resultado do esforço humano para dar uma ajudinha a Deus, pois Deus estava demorando a cumprir a promessa. Então Sara resolveu dar uma ajudinha a Deus. Era a demonstração do poder e da graça de Deus sobre uma mulher estéril. O nascimento de Isaac é exatamente isso, a demonstração do poder e da graça de Deus sobre uma mulher estéril. O filho de Agar era fruto da força do próprio braço do homem. A descendência de Sara, a livre, estava destinada à liberdade. Por outro lado, a descendência de Agar, a escrava, estava destinada à escravidão. Paulo procurava ensinar aos irmãos da Galácia que a descendência de Sara e a descendência de Agar simbolizavam dois tipos de relacionamento com Deus. Duas formas de viver diferentes na fé. A antiga aliança, havia aqueles que continuavam e até hoje continuam agarrados ao cumprimento de leis, de cerimônias, de rituais, de liturgias, vestimentas, tipo de alimento, correntes de oração, novenas, procissões, assembleias solenes, achando que o esforço em cumprir essas coisas pode torná-los aceitáveis diante de Deus. Esses ainda estão na antiga aliança e não sabem o que é uma vida plena e abundante sob a graça de Deus. Não podemos esquecer que Agar fez de tudo para agradar ao seu Senhor, como muitos nos dias de hoje. Mesmo assim, porque ela mesma era uma escrava, a sua descendência nasceu escravizada e submetida aos seus senhores. Da mesma maneira, aqueles que vivem suas vidas fazendo coisas para se tornarem dignos do amor de Deus, podem até achar que estão dando o melhor de si, mas continuam sendo escravos. O Senhor deles é a falsa ideia de que se viverem uma vida toda certinha, conforme a religião manda, então eles podem facilitar as coisas para Deus e Deus poderá amá-los. Mas a verdade é que quem vive a religião como um esforço pessoal para ser aceito por Deus, torna-se escravo dessa religiosidade, escravo da religião. Cada vez eu fico lembrando, quando eu morei no mundo árabe, entre os muçulmanos, eu tinha um professor que era todo marcado. O corpo dele era cheio de marcas. Eles pegam uma certa área, uma certa facção do islamismo, eles pegam um chicote, colocam giletes nas pontas do chicote e se chicoteiam. São os xiitas. E eles acham que dessa forma eles estão se purificando, tirando do corpo deles tudo aquilo que não agrada a Deus.
E quantos em várias religiões que existem por aí não têm rituais de autoflagelação, não tão extremos, mas outros precisam fazer um monte de coisas para agradar a Deus. Cada vez mais nós vemos gente assim em nossas igrejas, escravos da religião. Gente muito religiosa, mas pouco piedosa. Gente que conhece os detalhes da liturgia, os detalhes do culto, mas que não se importa com as pessoas. Gente que bate no peito como o fariseu da história, convicto de que é o melhor do que os outros, mas não sabe nada sobre o amor gracioso de Deus em Cristo Jesus. Gente que está pronta para batalhar contra os seus inimigos, mas tem pouca prática em amar da mesma forma como Deus amou. Gente que não se importa com os outros, não sabe o que é perdoar, não se importa com nada, a não ser consigo mesmo. De um lado, havia na mente daqueles irmãos um modo antigo de se relacionar com Deus, com base no esforço próprio. Por outro lado, Paulo estava pregando e ensinando que esse modo antigo pode até nos aproximar um pouco de Deus, mas não é eficaz. Ninguém é capaz de se tornar aceitável diante de Deus com base nas coisas que faz para agradar a Deus. E a razão é simples. Deus pede perfeição. Sede santos como eu sou santo. E isso está fora do nosso alcance. Isso está fora do alcance do ser humano caído como nós. Por isso, uma nova aliança foi feita. Essa nova aliança é comparada com a descendência de Sara. É uma aliança baseada na promessa graciosa de Deus. Não foi por causa da espiritualidade de Sara ou de Abraão que um filho foi gerado no ventre de Sara, uma mulher estéril. E sim, mas simplesmente por vontade e graça de Deus, que quis dar a uma mulher estéril uma alegria já na velhice. E também porque ele havia prometido que faria. E quando Deus faz, Deus cumpre. Porque esse era o plano de Deus para a vida daqueles dois. Na nova aliança, não há necessidade de se esforçar para ser aceito por Deus. Porque nós sabemos que Ele nos amou antes de tudo. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É claro que viver uma vida santa exige esforço, mas essa dedicação é tão somente uma resposta ao amor de Deus por nós. Essa dedicação é apenas gratidão por aquele que nos amou primeiro. Pela carta escrita por Paulo, dá para perceber que os irmãos gálatas estavam em dúvida. E era uma dúvida bem razoável. Eles estavam considerando o seguinte nas suas mentes: será que vale a pena confiar nessa salvação só pela graça de que Paulo tanto fala? Não seria melhor a gente se garantir cumprindo os ritos religiosos? Essa graça parece ser ótima, mas deixa a gente um pouco inseguro, sem nada nas mãos para apresentar a Deus, já que quando a gente se esforça para cumprir as regras da religião, dá para mostrar que fez alguma coisa, mas para mostrar para quem? Para os outros. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, e isso faz a gente se sentir ainda mais inseguro. Ele diz que devemos ser santos, mas não com a força do nosso braço. Não é isso que Jesus diz. Ele nos ajuda e o Espírito nos guia numa jornada de fé em fé, deixando para trás o que para trás fica e procurando andar com Ele, viver com Ele de glória em glória. É essa a promessa. Essa é a mesma dúvida que consome muitos crentes dentro da igreja do século 21. Um dia eles aceitaram a mensagem salvadora da graça de Deus, mas depois começaram a viver as suas vidas por conta própria. E acabaram se tornando apenas religiosos,
São como náufragos em uma tempestade no alto mar. Ficaram muito felizes quando um bote salva-vidas foi lançado para eles. Mas depois, em vez de entrarem no barco, ficaram nadando em volta, tentando demonstrar que são bons nadadores. Mas o que Deus quer é pegar a gente pela mão e colocar no barco de volta. Aí Ele não precisa que a gente fique nadando em volta. E foi isso que mais me emocionou nessa viagem que eu fiz. Antigamente eu viajava e eu sempre fazia jejum, orava, eu sempre clamava e eu me preocupava em andar com a Bíblia dentro da bolsa, em falar de Jesus. E dessa vez o Senhor disse que seria tudo diferente. Eu orei em particular, eu li a Bíblia em particular, mas eu nem carreguei a Bíblia. E Deus falou com as pessoas. Deus me usou, mesmo sem que eu abrisse a Bíblia para elas. Porque o que Deus quer, e Ele me disse, é que eu tenha um estilo de vida que agrade a Ele. Não importa onde eu esteja, não importa o que eu vá fazer, trabalhando, estudando, tratando com as pessoas na minha família, é um estilo de vida que Ele quer. E esse estilo de vida não é de um santarrão que anda com a Bíblia debaixo do braço, que vive dizendo para as pessoas que elas vão para o inferno e que elas estão erradas. Não. É um estilo de vida que o agrade. Lembrar dele o tempo inteiro. Lembrar que se eu fizer ou deixar de fazer aquilo, eu vou ou não agradá-lo. É só isso. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus me salvou para que eu fizesse isso ou deixasse de fazer aquilo? A Bíblia diz: misericórdia quero e não sacrifício. É muito melhor você se aproximar das pessoas com misericórdia do que você se sacrificar para falar de alguém, de Cristo para alguém com o coração vazio. Assim como os Gálatas, esses irmãos em nossas igrejas estão confusos. Eles dizem que foram salvos pela graça mediante a fé, mas vivem como se precisassem provar para Deus que são dignos de ser salvos. Então eles vão adiando entrar profundamente na vida abundante, vão adiando porque nunca se acham prontos, e nós nunca vamos estar prontos. Deus é santo e nós somos pecadores, mas é pela misericórdia dele que nós andamos com ele todos os dias. É um dia após o outro que ele vai nos transformando, um dia após o outro, um dia após o outro. Não adianta a gente se esforçar, porque não vai dar em nada. E essas pessoas vivem vergadas sob o peso do esforço para parecerem bons o suficiente. Mas Deus olha para a gente com amor. Ele sabe que nós erramos, Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe de tudo. Na prática, o que aqueles irmãos da Galácia fizeram diante da dúvida que tinham, o que eles fizeram? Alguns deles retrocederam ao modo de pensar antigo. Influenciados pelos judaizantes, pelo judaísmo, alguns se deixaram circuncidar como judeus, para garantir uma aliança com Deus. Olha a que ponto eles chegaram. Havia uma nova aliança, mas eles, para garantir a salvação, eles se deixaram circuncidar, para garantir que teriam uma aliança com Deus. Outros começaram a considerar certos alimentos impuros nas suas refeições, e outros ainda começaram a guardar as datas e as festas dos judeus. Eles fizeram isso porque em suas mentes ser salvo apenas por meio da fé parecia muito pouco e precisava ser complementado por algo que eles próprios fizessem. Da mesma maneira, irmãos, muitos hoje têm buscado algo que possa ser acrescentado à fé em Jesus, porque se sentem inseguros com essa salvação mediante a graça de Deus. E o que eles fazem? Hoje, alguns acham que se viverem uma vida santa, poderão usar isso como uma espécie de moeda de troca quando estiverem diante de Deus. Eles se esforçam para parecerem perfeitos, mesmo sabendo que não são, e acabam sustentando uma farsa. Aí,
quando menos se espera, aquele poço de santidade se mostra como realmente é. E o escândalo vem. Eles caem e o escândalo logo aparece. É preciso entender que somos chamados à santidade, sim, mas não somos aceitos por Deus porque temos uma vida perfeita. Somos aceitos por Ele por causa do amor que Ele tem por nós, mediante a nossa confiança em Cristo Jesus. A santificação é obra de aperfeiçoamento que o Espírito Santo de Deus realiza naqueles que foram salvos. Há outros que se apegam ao ativismo religioso como uma complementação à fé. Eles participam de todas as programações da igreja e, sob nenhuma hipótese, faltam aos grandes eventos. Lá no fundo, esses irmãos acham que viver a fé é sinônimo de ir às programações. Por isso, eles se esforçam para fazer o melhor. Alguns chegam ao ponto de deixar de lado o cuidado com a família e as responsabilidades com o trabalho. Mas nós somos chamados à comunhão e ao serviço, sim. Ninguém está dispensado de congregar. Ao contrário, a Bíblia diz: congregai-vos. Mas não é por isso que Deus nos ama. Deus não nos ama porque congregamos. A base da nossa salvação é o amor de Deus demonstrado pelo fato de haver Cristo morrido por nós, mesmo sem que nós nada merecêssemos senão a morte. A fé não se vive entre quatro paredes da igreja apenas. Há ainda aqueles que se agarram ao tradicionalismo como uma muleta para sua caminhada de fé. Para eles, tudo que é antigo é bom, tudo que é novo é ruim. Eles acham que se permanecerem fiéis aos costumes antigos, então é como se eles tivessem uma espécie de bônus. Dessa forma, esses irmãos fecham os olhos para os erros cometidos pela igreja no passado e também são incapazes de enxergar as boas coisas que Deus está fazendo nos dias de hoje. É preciso entender que somos chamados a manter a fé, sim, mas não somos aceitos por Deus em função do nosso conservadorismo ou tradicionalismo. Deus nos aceita porque Ele é amor e porque esse amor revelado em Jesus encontrou lugar em nós. Há muitas coisas novas e boas que Deus deseja fazer no meio do seu povo. Quando Paulo escreveu aos Gálatas sobre essas coisas, ele foi bem contundente. A razão é simples. Ele sabia que essa forma antiga de pensar é um caminho certo para o engano. Alguém que acha que pode dar uma ajudinha para Deus, como Sara fez, na verdade está rejeitando a graça de Deus, está anulando o sacrifício de Cristo e entrando na vontade permissiva de Deus. Não podemos ajudar a Deus. Hoje, eu e você somos chamados a uma decisão. Vamos retroceder e voltar à velha maneira de pensar? Vamos virar as costas para a cruz e confiar no nosso esforço próprio? Vamos dispensar o bote salva-vidas da graça de Deus e continuar nadando em círculos? Vamos continuar procurando muletas com medo de dar os passos livres da fé, como fez Pedro por alguns segundos? Vamos tremer diante do desafio de viver de fé em fé? O apóstolo Paulo afirma no começo do capítulo 5 de sua carta assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro foram feitos filhos de Deus para a liberdade. Amém. Irmãos, nós fomos salvos pela graça de Deus e devemos também viver por ela, por essa graça. Precisamos resistir à tentação de retroceder à lógica do esforço próprio e confiar no amor gracioso de Deus por nós. Aqui é importante um alerta. Confiar no amor de Deus
e viver sob a graça não é licença para pecar. Não é licença para afastar-se da congregação ou para menosprezar os irmãos. Não é nada disso. Paulo alerta que a liberdade não deve dar ocasião à vontade da carne. Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Nós, os que fomos libertos desse antigo modo de pensar e viver, somos chamados por Deus para avançar e não para retroceder. Somos chamados à maturidade por fé, por meio da graça. Somos chamados à confiança no pleno amor de Deus, demonstrado através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Mediante a ação poderosa do Espírito de Deus nele e em nós. Creia, o Espírito de Deus opera na sua vida, dê lugar a Ele. Ele nos chama a fim de termos um estilo de vida que agrade a Deus. E é só conhecermos esse estilo de vida se nós andarmos com Ele um dia após o outro. Então o Espírito nos guiará. E Ele será aquela voz que nos diz: esse é o caminho, andai nele. E vamos rever a forma como temos nos relacionado com Deus. Se hoje você ficou desconfiado de que está retrocedendo no seu modo de pensar e começando a procurar formas de complementar a obra da cruz, pode ser até que isso seja verdade. Então, vamos orar ao Senhor, confessando as nossas falhas, e vamos dizer com convicção: Senhor, me ajuda a confiar no Teu amor e não retroceder na minha caminhada de fé. Vamos orar. Jesus querido, obrigada, Senhor, pela salvação que é de graça. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, que é também de graça, Senhor. Estende a Tua mão poderosa sobre cada um de nós, Senhor. Senhor, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, Senhor, da graça, do tempo da graça. E te pedimos, Senhor, que Tu não nos deixes enganados, Senhor. Não há nada que possamos fazer para complementar a obra da cruz. Só precisamos confiar em Ti, Senhor. Confiar que Tu és capaz de nos transformar. Tu és capaz, Senhor, de nos ajudar a fim de que tenhamos um estilo de vida que Te agrade. Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso esforço pessoal, mas é através da confiança que temos em Ti, Senhor. Tu és o nosso ajudador e por isso Te agradecemos em nome de Jesus.